Eu lembro de uma professora de inglês que nós tivemos na universidade. Ela era muito simpática, gostava de conversar com todo mundo, e como ela não falava português, ela veio para o Brasil também para aprender um pouco de português. Na época, a gente ia para alguns lugares juntos, né? E ela tentava sempre falar em português com as pessoas. Às vezes acontecia de as pessoas olharem para ela e dizer: "Ah, ela é gringa." Não só pela aparência, mas também pelo sotaque. Ela trabalhou, e um dia a gente estava em um restaurante, porque estávamos um grupo, né? Estávamos em grupo, para melhor falar, e ela fez um pedido. Alguém olhou para ela e disse assim: "Você não é daqui?" Ela falou: "Não sou, não." E a pessoa perguntou: "Você é do Rio Grande do Sul?" Ela abriu um sorriso enorme, porque finalmente tinham conseguido confundir ela com uma brasileira falante nativa de português. Claro, esse não precisa ser o objetivo de todo mundo. Mas quando a gente tem uma pronúncia boa, uma pronúncia legal, todo mundo fica feliz, né? Eu trabalhei muito na minha pronúncia em inglês. Foi muito trabalho. E é justamente disso que eu vou falar aqui com você hoje. Talvez você não esteja contente com a sua pronúncia do jeito que está. Não é problema. É sempre possível melhorar. Mas a gente tem que fazer algumas perguntas. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu tenho algumas perguntas para você, algumas dicas e sugestões também. Mas primeiro, uma coisa que você precisa avaliar. Muitas pessoas dizem: "Nossa, eu trabalho tanto na minha pronúncia, eu me esforço tanto, todos os dias eu faço a mesma prática, mas não saio do lugar, eu não progrido." Isso pode ter relação com uma coisa, que é: será que você está praticando com eficiência ou com frequência? Tem uma diferença entre essas duas coisas. Se você faz uma coisa frequentemente, mas faz sempre a mesma coisa errada, bom, talvez isso não seja muito legal para evoluir, né, para melhorar. Agora, se você pratica a mesma coisa, mas com eficiência, você até pode reduzir um pouco a frequência, mas tem que ter eficiência. E aí você pode se perguntar: tudo bem, eu agora entendo, talvez eu não esteja praticando de maneira eficiente. Como é que eu posso fazer isso? Nós temos várias maneiras, vamos falar disso em outros vídeos também. Mas por hoje, eu queria que você focasse em uma coisa só. A coisa que eu quero que você foque é a compreensão em um nível mais profundo. Bom, não tão profundo. Imagine que é como quando você tem um carro. Eu não tenho carros, mas os meus pais já tiveram carros no passado e eu sei como funciona. Se você tiver um carro, você não precisa ser um profissional, né? Uma mecânica. Você não precisa ser uma pessoa que sabe montar e desmontar um carro. Não. Você precisa saber como trocar o pneu. Você precisa saber identificar um possível problema e saber quando a gasolina está com um nível baixo para você reabastecer o carro. Então, precisa ter um conhecimento básico, mas não é o que a gente diz de conhecimento comum. É um conhecimento mais especializado. É o mesmo que você precisa para melhorar a sua pronúncia. Se você tiver um conhecimento mais especializado, isso significa que você vai conseguir melhorar mais rápido e com menos esforço. Eu dou alguns exemplos aqui. Quando a gente pratica... Eu vou dar um exemplo melhor para você. Está fazendo muito vento aqui, minhas notas estão voando. Mas um exemplo simples é de quando nós, brasileiros, aprendemos inglês. Alguns sons para a gente, especialmente os sons de vogais, como A, E, I, O, U, né?
especialmente o som dessas vogais, esses sons podem ser muito desafiadores. Por exemplo, tem uma série que muitas pessoas gostam, que é de um professor de química, se eu não me engano, que fica maluco porque ele desenvolveu câncer, infelizmente, e ele precisa de tratamento, não tem dinheiro para pagar o tratamento, e ele resolve cometer crimes para conseguir o tratamento. O nome dessa série, em português, é Breaking Bad. Para os meus amigos anglófonos, isso parece um pouco com quebrar a cama, que não é exatamente a tradução da série. Mas por que parece quebrar a cama? Porque para nós brasileiros, não existe diferença entre é e é. É a mesma coisa. Então, pet e pat são a mesma coisa para nós brasileiros. A gente percebe que tem uma diferença. Para mim também. Eu comecei a perceber a diferença entre esses dois sons quando eu estava em uma aula, e era uma aula de fonologia na faculdade, e a professora explicou como é que a boca tem que estar quando você pronuncia essa palavra. Ela disse que a parte aqui da mandíbula, né, ela desce um pouco mais, fica mais relaxada, e aí você tem que produzir o som mais no começo, mais no final. E assim eu aprendi a pronunciar melhor e a identificar a pronúncia. E aí você vai se perguntar, nossa, mas eu preciso aprender tudo isso? Não tudo. Claro, se você quiser, é sempre melhor aprender tudo. Mas nós temos também algumas coisas que são mais comuns e mais problemáticas, dependendo do seu idioma nativo. Dê uma olhada na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui nessa tela, se você estiver usando o seu computador para assistir, e você vai encontrar um link para o meu curso de pronúncia, que é um curso que foca especificamente em ensinar como você pode pronunciar cada som problemático do português. Então, sabendo como pronunciar esses sons, você vai conseguir fazer uma prática mais curta, menos frequente e muito mais eficiente. Talvez 30 minutos por semana sejam suficientes para isso. E aí você pode se perguntar mais uma vez, porque aqui a gente se pergunta bastante. Tudo bem, eu sei que eu posso praticar de maneira mais eficiente, mas como? Eu tenho 2 dicas de pronúncia, ou melhor, de prática de pronúncia para você. A primeira delas pode ser um pouco aterrorizante, mas é necessário. Você vai precisar gravar a sua voz e ouvir a sua voz. Mas não é só gravar e ouvir. Isso já é um pouco de tortura. A gente, não, eu não quero escutar a minha própria voz. Coisa do tipo. Mas é aí que tá. Você vai gravar a sua voz, vai escutar a sua voz, mas você vai gravar falando o que outra pessoa, de preferência um falante nativo, ou um falante que tenha um nível de proficiência muito bom, né, ele possa falar bem em português, e aí você vai repetir o que ele falou, vai escutar o que você falou e vai comparar com o que ele falou. Assim, com essa comparação, não só você vai ter uma noção maior de quais sons você precisa praticar, mas também vai pegar mais noção de ritmo, fluxo. Você vai entender melhor como parecer mais natural. E olha, atenção, nem sempre são só os sons de vogais. Os sons de vogais são muito importantes, mas às vezes é o ritmo e a entonação. Como você fala, o que você fala, é muito importante. A segunda dica de pronúncia, essa já é um pouco mais complicada. Se você tiver como, peça feedback a outra pessoa. E, de preferência, um falante nativo.
E, de preferência, um falante nativo com algum tipo de familiaridade com fonética. Porque assim, ele ou ela pode apontar exatamente quais são os pontos que você precisa melhorar. Se você não tiver ninguém para dar feedback, não participar das nossas aulas, inclusive, que você pode saber mais clicando no link na descrição, se você não tiver aulas e nem tiver feedback, a melhor coisa é escutar a sua gravação e comparar. Agora, se você tem feedback, você pode pular a gravação. Não é tão necessária nesse caso. E se você me perguntar, tudo bem, professor, mas o que você sugere que eu comece a praticar a partir de hoje? Não é um som específico. Como você sabe, eu gosto muito das vogais, acho que são muito importantes. Mas o que você deve praticar mesmo é aumentar a sua consciência de que a sua boca, a sua língua, de que a sua garganta e os seus pulmões, tudo isso trabalha junto para produzir os sons que você fala. Então, quando você falar a palavra, perceba, é um pouco estranho, o movimento da língua, onde a ponta da língua toca. Onde a ponta da língua toca, quando você fala certos sons e certas palavras. Se a sua boca, se aqui essa parte está tensa ou está relaxada. Se o som parece ser produzido nessa parte da frente da boca, ou se parece ser produzido mais atrás. E quanto mais consciência você tiver disso, mais fácil vai ser praticar pronúncia. Bom, essas são as informações que eu dou para você hoje. Como você vê, é um conhecimento específico, mas não é especializado. É comum. Aliás, é fácil de conseguir esse conhecimento. Você já tem todas as ferramentas para praticar o que eu estou dizendo. E me conta aí nos comentários se você tem alguma dica de prática de pronúncia para os seus colegas. Além disso, se tiver dúvidas ou perguntas, pode utilizar os comentários abaixo para perguntar. E não se esqueça, a gente tem um curso de pronúncia gratuito. Dê uma olhada também na descrição desse vídeo, que você vai encontrar o link para o curso de pronúncia. Espero que você tenha uma excelente semana e a gente se vê.